Neste vídeo vamos fazer um sistema de dia e noite para o nosso jogo. Portanto, aqui neste momento no nosso jogo, o Sol é representado pela esta Directional Light. Nós temos aqui na hierarquia. Eu vou-lhe mudar o nome para Sol. E nós estamos a utilizar uma Skybox que coloca o Sol numa determinada posição fixa. Para o nosso sistema de dia e noite, nós não podemos utilizar esta Skybox. Portanto, eu vou criar aqui uma nova, aqui na pasta dos materiais. Vou fazer botão direito, Create Material. Vou-lhe chamar Skybox. E agora vou aqui em cima mudar no shader para Skybox. Onde é que elas andam? Skybox. Eu vou usar esta Procedural. Procedural quer dizer que é feita por código. E agora no separador Lighting, que vocês encontram aqui em Rendering Lighting, vocês têm aqui o Environment, e no Environment nós definimos como Skybox esta, e agora temos que substituir pela nossa Skybox. Pronto, agora que nós já substituímos pela nossa Skybox, nós vamos poder mudar a posição do Sol ao longo do dia com base na sua rotação. Portanto, o Sol está naquela posição porque nós temos esta rotação do X e do Y tal como está. Se vocês forem aqui, vou pôr o Y a 0 para ser mais fácil vocês verem. Portanto, uma luz que é Directional Light, não interessa o sítio onde ela está, basicamente só interessa a rotação. Portanto, se nós rodarmos, vocês podem ver que conforme for rodando vai mudando o efeito da luz no nosso nível. Se eu até aproximar aqui e fizer aqui um zoom nas árvores, vocês podem ver melhor o efeito que faz o zoom. Portanto, é precisamente o efeito que nós queremos no dia a passar. Eu vou voltar a pôr isto, estava em 50. Pronto, então vamos criar aqui um objeto para o pai do Sol. Portanto, eu vou clicar com o botão direito e vou fazer Create Empty Parent e vou-lhe chamar dia-noite. E agora vou-lhe adicionar um script chamado dia-noite, também pode ser. New script, create indeed. E vamos abrir esse script de dia e noite. Portanto, aqui no Inspector. Clicamos duas vezes. E vamos abrir o nosso script para criarmos. Basicamente o que nós vamos fazer é definir qual é a duração que nós queremos que o dia tenha em minutos. Portanto, vamos dizer que no nosso jogo um dia vai poder ter, por exemplo, 1 minuto, ou 10 minutos, ou 20 minutos. Portanto, a ideia será depois nós calculamos a velocidade a que o dia tem que passar em função dessa variável. Portanto, a primeira variável que eu vou criar vai ser um float, duração do dia. Então vou pôr, por exemplo, igual a 1. Portanto, isto é em minutos. Portanto, se ficar assim vai ser um dia inteiro terá 1 minuto de duração. Basicamente nós vamos dividir o dia entre dia e noite, não é? E vamos definir que a noite será mais ou menos 40% da duração do nosso dia. Portanto, se nós tivéssemos 1 minuto, 40 segundos seriam, ou melhor, dos 60 segundos, 40% seria de noite e 60% seria de dia. Para isso, nós vamos agora também definir uma variável que vai ser a hora do jogo, digamos assim. Portanto, que é para nós sabermos a cada momento em que posição, em que hora é que o jogo vai. Portanto, a hora do jogo, isto aqui não vai ser em horas, também vai ser em minutos, mas basicamente vai nos permitir saber em que momento do dia é que nós estamos. Depois vamos aqui
como vocês viram, vamos definir um eixo de rotação para o Sol. Como vocês viram, aquilo que faz o dia avançar é nós rodarmos o Sol, mas nós podemos querer rodar sobre o eixo do X, ou sobre o eixo dos Y, ou sobre o eixo do Z. Portanto, para darmos mais liberdade aqui no nosso jogo, nós vamos definir um eixo de rotação para o nosso Sol. Portanto, para não termos que ficar presos, digamos assim, a um determinado eixo de rotação. Portanto, um eixo de rotação é um vector 3, portanto, é uma daquelas variáveis que tem três valores. Eu vou-lhe chamar rotate vector. Pronto, e depois nós aqui no inspector, eu vou voltar aqui ao Unity só para vocês verem, vamos poder definir se nós queremos rodar sobre o eixo do X, colocamos um ali. Se queremos rodar sobre o eixo dos Y, colocamos um ali. Sobre o eixo dos Z é a mesma coisa. Portanto, quando tiver a 0, quer dizer que ele não está a rodar sobre esse eixo. Quando tiver a 1, quer dizer que ele vai rodar sobre esse eixo. Depois, como o dia vai ter que passar mais rapidamente, porque nós vamos ter à partida um jogo em que o dia corresponde a 24 horas, nós vamos definir uma velocidade de rotação, que terá que ser calculada em função da duração do dia. Portanto, vamos criar aqui uma variável que será um float, que será a velocidade de rotação. Velocidade de rotação. Então, eu estou a pôr estas variáveis todas como publics, apesar de que a maior parte delas vão ser calculadas pelo próprio script, mas servem basicamente para nós sabermos, para nós podermos ver os valores. Portanto, enquanto estivermos a testar. Depois, se vocês quiserem, podem pôr como private e assim essas variáveis já não causam dúvida se elas são para ser preenchidas ou não. Depois precisamos saber a posição do Sol, porque é o Sol que nós vamos estar a rodar. Portanto, vamos definir aqui uma variável que é do tipo light, que vai ser o Sol. E vamos também manipular o material da Skybox. Basicamente, o nosso material da Skybox, eu vou-vos mostrar outra vez aqui, tem um campo que nós podemos usar para dar a sensação de noite, que é este Exposure. Portanto, este campo Exposure nós vamos poder diminuir e aumentar em função do momento do dia. Vamos definir um valor mínimo, um valor máximo, e depois, conforme vai passando o dia, nós vamos calculando o valor atual da exposição. Portanto, vamos definir um Mean Exposure. Podemos começar por exemplo com 0.1f. Ali o f é de float, é só isso. E depois vamos também definir um max exposure. E aqui vocês podem pôr o valor que quiserem. Se quiserem assumir o valor que está ali por defeito é 1.3. Aqui está 1.5, mas vocês podem pôr o valor que quiserem. E então vamos depois ter aqui uma variável que é a exposição atual. Portanto, em função do momento do dia, nós vamos ter a exposição atual. Pronto, depois eu também gosto de ter uma variável do tipo bool, que é se nós queremos acelerar a noite ou não. Portanto, por vezes nós temos um jogo, como eu disse, o nosso dia vai parecer metade de dia e metade de noite, mais ou menos. Mas nós podemos querer que o nosso jogo durante a noite acelere e passem as noites mais rapidamente, então podemos utilizar esta variável para dizer que nós queremos acelerar durante a noite. Pronto, depois vou criar aqui duas variáveis que às vezes dão-nos jeitos, que é para sabermos se estamos de dia ou se estamos de noite. Portanto, dois bools, que basicamente um vai ser o contrário do outro. Portanto, se um tiver a verdadeiro, o outro vai estar a falso. E acho que não preciso mais variáveis. Então, para começar, vamos calcular a velocidade da rotação, que é basicamente uma regra 3 simples. Portanto, a velocidade da rotação vai ser igual a 360, porque é uma volta inteira, são 360 graus, a dividir pela duração do dia, vezes 60, porque a duração do dia nós estamos a dar em minutos. Portanto, esta variável, como eu disse, vai nos dizer a que velocidade é que o Sol vai rodar. Depois, vamos aqui também definir nas render settings, vamos definir qual é que é a nossa Skybox que estamos a utilizar. E vamos definir também qual é o Sol. Nós basicamente não precisamos fazer isto,
mas só para nós termos a certeza que estão a ser usadas as nossas variáveis que nós preenchemos aqui no Inspector. Pronto, depois vamos fazer aqui um cálculo muito simples, que é saber a hora do dia, a hora do jogo, melhor dizendo, esta variável aqui é a hora do jogo, sendo que nós podemos deixar que o jogador diga que quer começar o jogo, por exemplo, a metade do dia, portanto em 0.5. Temos é que fazer aqui um if para ter a certeza que, sem querer, nós não colocamos este valor maior do que a duração do dia. Portanto, se nós colocarmos este valor maior do que a duração do dia, nós vamos pôr a hora de jogo igual a 0. Ok? Depois vamos então calcular aqui a rotação. Esta rotação é para nós aplicarmos a rotação ao Sol. Portanto, a rotação vai ser... isto é só para nós não termos que pôr o Sol na rotação já à partida quando estamos aqui a criar a cena. Portanto, calculamos aqui a rotação que vamos aplicar ao Sol, a rotação inicial, e depois aplicamos aqui na rotação Quaternion Euler. Portanto, vamos pôr o Sol primeiro sem rotação nenhuma. E depois vamos aplicar a rotação usando o nosso vetor de rotação, aquela variável que eu vos falei ali atrás. Pronto, isto basicamente permite-me, por exemplo, que eu esteja aqui a criar a minha cena com o Sol numa posição qualquer. E depois quando eu chego aqui, se eu disser que a hora do dia é 0, já agora deixem-me preencher aqui o Sol e a Skybox. Portanto, se eu disser que a hora do jogo é 0, vocês vão ver que, se eu não me enganei, o Sol devia ter mudado de posição. Deixem cá ver. Ok, acho que não aplicou nada, porque eu preenchi bem o Sol. Acho que sim. Deixem-me testar outra vez. Acelerar a noite, isso não interessa para já. Nós também ainda não calculamos isto. Eu vou aumentar aqui a duração do dia para 2, por exemplo, só para ver se o problema está. Porque eu acho que já devia colocar o Sol na posição certa e acho que não está a colocar. Que o Sol está a ficar a 0. Deixa eu ver se eu não me enganei aqui nada. Transforme. Ok, já sei qual é o problema, acho eu. É que o Sol é filho do nosso script, do dia e noite, e o Sol está rodado em 50, enquanto que aqui não está. Portanto, eu vou pôr aqui, por exemplo, 50, porque nós estamos a aplicar a rotação ao dia e noite e não ao Sol. Pronto, e agora sim estão a ver que ele rodou. Assim eu posso estar a fazer o meu nível com esta luz, para ser mais fácil eu trabalhar, mas depois ele vai aplicar a rotação. Não se esqueçam que aplica a rotação este dia e noite e não diretamente ao objeto do Sol. Se vocês querem que aplique diretamente ao objeto do Sol, tem que ter a transform depois aqui, substituir pela transform do Sol em vez da do dia e noite. Pronto, depois aqui eu vou criar uma função para calcular duas coisas antes de fazermos aqui o update. Vou criar uma função que nos vai calcular o momento do dia. Eu vou lhe dizer getDayMoment. Basicamente, o momento do dia é a relação entre a hora do jogo e a duração do dia. Okay? Isto vai nos dizer se nós estamos a 0 ou a 0.5, portanto isto vai nos dar sempre um valor entre 0 e 1. 1 quer dizer que estamos a chegar ao fim do dia, 0 quer dizer que estamos no início do dia. Pronto, e depois vou precisar aqui de outra função que eu também vou utilizar, que é aquela que me vai calcular a exposição. E para calcularmos a exposição, como nós podemos ter um valor da exposição que é positivo, negativo, não começa em 0, portanto no nosso caso já está a começar em 0.1 e vai até 1.5, nós precisamos calcular aqui a exposição com uma fórmula matemática que nos dê o valor absoluto, ou seja, o valor sem casas decimais, é esta função ABS, dá-nos o valor absoluto, com base
eu vou pôr aqui uma variável que é o momento do dia, que acho que ainda não tenho esta, deixem-me só confirmar. Não. Portanto, com base no momento do dia, eu vou subtrair 0.5, porque eu quero basicamente que o valor desta função me dê a exposição em função deste valor mínimo e máximo, ok? Portanto, é a aproximação entre 0.1 e 1.5. Quando o momento do dia for 1, há de me dar 1.5, quando o momento do dia for 0, há de me dar 0.1. E então esta variável vai ser o mínimo da exposição mais aquele t que nós calculamos ali atrás. Aquele t que calculamos ali atrás é um valor entre 0.5 e menos 1 e 1, melhor dizendo. Menos 1 quer dizer que ele está no início, 1 quer dizer que ele está no final do dia. E depois vamos multiplicar pela exposição máxima menos a exposição mínima. Pronto, e assim calculamos qual é que é a exposição que nós temos que aplicar em função do momento do dia que nós passamos aqui para a função. Pronto, agora na função update, que está aqui em baixo, nós tínhamos aqui uma variável, por acaso não temos, acho que eu não cheguei a criar, mas nós podemos criá-la só para vocês verem. Podemos criar aqui uma variável só para nós podemos ver momento do dia. E vocês podem, só para vocês verem o que é que esta função faz, atribuir momento do dia a get, não é get day moment, é get day moment, sim senhora. Portanto, é só para vocês verem o momento do dia que está a ser calculado. Às vezes dá jeito para nós vermos se estamos a fazer isto bem. E então agora, se o momento do dia for superior a 0.6, eu vou dizer que o dia é falso, ou seja, estamos de noite. Se não, o dia é true. E a noite vai ser igual à negação do dia. Portanto, vai ser o inverso do dia. Portanto, isto basicamente vai fazer com que vai nos dizer se estamos de dia ou se estamos de noite. Agora, vamos calcular o tempo que passou. Portanto, já sabem que nós temos o time delta time. E então vamos usar aqui uma variável tempo que passou. E vamos dividir o time delta time por 60, porque nós queremos em minutos, ok? E o time delta time dá-nos em segundos. Depois vamos atualizar o momento do dia. Portanto, vamos à hora de jogo e vamos somar o tempo que passou. Aliás, aqui se calhar é melhor chamar atualizar a hora de jogo, porque é mais para não baralharmos com aquele momento do dia que temos ali atrás, porque é mais isso que estamos a fazer, atualizar a hora de jogo. E depois, em função da hora de jogo, vamos calcular a rotação do Sol. Portanto, nós já ali atrás já tínhamos calculado a velocidade da rotação. E então vamos utilizar a velocidade da rotação com este vetor de rotação para calcular a rotação do Sol. Portanto, vamos fazer aqui um vector 3, vamos chamar a rotação e vamos chamar, vai ser o vetor de rotação vezes a velocidade vezes o time delta time. Depois de fazermos isto, vamos verificar se o dia acabou. Basicamente o dia acabou quando a hora de jogo for maior do que a duração do dia. Então, se a hora de jogo for maior do que a duração do dia, nós vamos pôr a hora de jogo a 0. Portanto, vai dar a volta ao dia. E depois, se nós optamos por acelerar à noite, temos que o fazer também aqui. Portanto, verificar se tem de acelerar à noite. E então, se acelerar à noite é igual a verdadeiro e noite igual a true, lembram-se que nós temos ali aquelas variáveis atrás para sabermos se é dia ou noite, nós vamos aumentar o valor da hora de jogo. Se vocês quiserem aumentar para o dobro, basta fazerem assim, portanto, somar outra vez o valor do tempo passou. Se quiserem que seja 3 vezes mais rápido, multiplicam por 2, portanto, como vocês pretenderem. E vamos aplicar esta rotação
novamente ao nosso, ou melhor, vamos calcular a rotação do Sol, portanto com aquela variável que nós temos ali, mas basicamente vamos fazer o mesmo cálculo multiplicado por 2. Portanto, assim, da maneira como estamos a fazer, a noite vai passar ao dobro da velocidade. Pronto, depois vamos atualizar a rotação do Sol. E para isso fazemos o Transform Rotate da rotação. Vamos aplicar aquela rotação que nós calculamos ao nosso sistema dia e noite. Mais uma vez, lembra-se que é o parent do Sol. E a seguir vamos atualizar a exposição. Portanto, e para atualizarmos a exposição, vamos fazer Render Settings, ponto Skybox, ponto Set Float Exposure, igual a Get Exposure. Porque acho que nós não calculamos aqui, eu acho que até tinha aqui uma variável para a exposição, que é esta aqui. Deixem-me só ver aqui se nós a calculamos em algum lado, porque aqui eu queria utilizar era a exposição. Pois, faltou-me fazer isso. Portanto, nós podíamos fazer isto aqui tal como está assim, ok? Mas eu prefiro, só para ser mais fácil, usar aquela variável, só para nós vermos o valor que está a ficar na exposição. Pronto, e agora vamos voltar aqui ao nosso jogo. Portanto, lembrar que nós estamos a utilizar este sistema dia e noite no parent do Sol. O Sol está sem rotação nenhuma. O que tem a rotação é aqui o parent. No nosso dia, eu vou pôr a durar um minuto. Não pus acelerar a noite, portanto a noite e o dia vão ter a mesma duração. Mas em 1 minuto nós conseguimos ver facilmente o Sol a percorrer o céu e as sombras. Pronto, o Sol está a nascer ali. Estão a ver que ele está a passar bastante rápido. Vocês podem comprovar os valores que estão ali na exposição e no momento do dia. E podem ver as sombras a acompanhar o movimento, portanto, do nosso jogo. E o Sol já se vai por daquele lado porque já estamos a meio minuto do jogo. Agora o Sol põe-se. A exposição vai começar a diminuir para dar o efeito de noite, até que depois o Sol dá a volta e vai começar a nascer deste lado de cá. Como eu não pus acelerar à noite, tem exatamente 30 segundos também de noite, e agora o Sol está a nascer daquele lado e a exposição volta a aumentar para valores até chegar ao valor máximo. E pronto, temos um sistema muito simples de dia e noite. E aqui vocês podem colocar um valor, por exemplo, 10 minutos. Imaginem que vocês querem que o vosso jogo tenha 10 minutos e que ele começa a meio do dia. Então pomos 10 minutos e a hora do jogo em 5. Assim o jogo há de começar, ou este nível há de começar com o Sol aqui por cima de nós, algures. Onde é que ele está? Não, 5 quer dizer que já está a acabar o dia. Porque 5 começa a 1 noite. Vou pôr, por exemplo, em 2. Porque se o dia dura 10 minutos, são 5 minutos de dia, 5 minutos de noite. Portanto, o meio do dia será 2.5. Vocês podem ver. E agora, eu não vou estar aqui 10 minutos ou 5 minutos à espera que o Sol se ponha, mas basicamente o Sol está a percorrer aqui o nosso nível. E pronto, e temos um sistema muito simples de dia e noite, que vocês podem depois melhorar certamente com outras ideias, mas que já dá um efeito interessante.